Jornal da PAN, a partir de agora, recebendo Marília Matos Castanheira, sócia-diretora do grupo MC3. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da PAN. Bom dia, Wagner, bom dia, Glaíssa. Uma alegria estar aqui com vocês sempre. E vamos lá para mais novidades, né? Hoje está como convidada, né? Porque todo sábado está com a gente aí, praticamente todos os sábados, com Vida em Condomínio, né? Isso, um programa novo que até trouxe para mim, né, novidades, que a gente sempre está aqui como convidado realmente, e aí quando a gente vai para o outro lado, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? Então, mais uma repercussão muito legal das pessoas que estão acompanhando, né, aos sábados a programação da Jovem Pan, e falando sobre a vida em condomínios, que acaba afetando aí uma grande parte da população hoje. Dá para a gente fazer uma recapitulação desde o início do programa até hoje? O que vocês sentem, a repercussão disso? A gente vê que as pessoas gostam de saber desse assunto, elas querem, né, saber. A gente começou a série do programa falando sobre empreendimentos, mercado imobiliário, sobre as novidades do setor, as pessoas que têm interesse, às vezes, em comprar um imóvel, qual a preocupação que a pessoa tem que ter, trazendo assim novos padrões de construção. E aí o último, a gente já entrou em alguns assuntos específicos, falando sobre segurança em condomínios, que é o ponto que mais chama pessoas para condomínios, mas também gera dúvidas. Então a gente abordou bastante sobre segurança em condomínios e o resultado foi muito positivo. A gente recebeu bastante feedback de que é um assunto realmente que as pessoas gostam de saber. Então a gente está muito feliz com a audiência das pessoas, né, dos ouvintes. Nós aqui, nós gostamos de saber das fofocas mesmo, dos babados. Do risco no carro, no cachorro latindo demais. Eu gosto de saber das coisas que acontecem. Fiquei triste, brincadeira, porque não teve nenhum bafão político. Eu perguntei se teve bafão na política, você falou que não, né? Fiquei triste. Não, graças a Deus foi uma eleição calma. A gente não teve muitos problemas, pelo menos aqui, né, na nossa região, a gente não teve muitos problemas em condomínios ligados à política. A gente costuma ter, assim, quando é eleição de síndico, lá internamente, alguns condomínios têm alguns problemas, mas no geral, na política, esse ano não tivemos problema. Ô Marília, agora, gente, eu já estou mudando toda a pauta do programa. Eu não posso citar nome, mas vi umas pessoas esses dias lá no WhatsApp e uns grupos de condomínio torando o pau. Aí a minha dúvida entra nessa questão, quando começam as brigas lá nos grupos de condomínio, quem que primeiro começa a fazer mediação? Síndico ou já vai direto para vocês? Como que funciona isso? Acontece muito ou é incomum? Acontece muito. E é umas brigas feias, né? De ofender, de falar umas coisas. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não moro no condomínio. Inclusive, eu até trouxe esse assunto pra gente falar aqui, que é realmente um alerta para as pessoas que estão em grupos de condomínio. Porque com a nova lei, né, do stalking, que é a lei de perseguição, aí as coisas começaram a tomar um outro rumo. Porque antigamente as pessoas achavam que o grupo do WhatsApp era terra de ninguém. Posso falar o que eu quiser e que tá tudo bem. As pessoas que aceitem e acatem. E aí a gente começou a identificar, a verificar que existem já ações que as pessoas estão sendo punidas, inclusive com indenizações de valores altos, 5, 10, 20 mil reais, por conta do stalking com síndicos principalmente, né, que são as pessoas mais afetadas ali no momento de uma perseguição. Porque o condômino, ele tem o direito de reclamar. O que ele não pode é exagerar. Exagerar no sentido de afetar, né, a parte humana, né, da pessoa, ofender a pessoa, porque ali a pessoa está numa função de síndico. Às vezes ele vai cumprir uma regra que não é uma vontade de todos, mas é uma regra que existe de alguma forma, ou uma assembleia deliberou, ou uma convenção já consta essa regra, e aí a pessoa, né, o condômino que se sente ali desagradado de alguma forma, ele começa a perseguir o síndico ali no grupo do WhatsApp. Então a gente tem visto que por conta dessa nova lei, ela não é tão nova assim, ela vem em 2021,
Mas a gente já começa a identificar ali ações que têm tido um resultado positivo para o síndico, no sentido de indenizá-lo, né, condôminos que são obrigados a pagar por conta desses excessos no grupo do WhatsApp. Então, as pessoas precisam realmente abrir os olhos, porque o WhatsApp não é terra de ninguém, as pessoas têm que tomar cuidado da forma como elas estão falando, porque do outro lado tem uma outra pessoa também que está numa função que às vezes pode desagradar. Eu acho que não só no WhatsApp, né? Hoje em dia na rede social é assim, né? A pessoa vai, xinga lá e acha que tá tudo certo, né? E depois apaga. Só que, né? Não esqueça, né, gente? Hoje em dia existe um negocinho que fala print, né? Que é muito rápido, inclusive. Em segundos você faz um print. Né? Então isso serve como uma prova, porque depois, mesmo você apagando e alguém entrar judicialmente, eu não sei se funciona assim, né? Mas eu acho que a empresa, o Facebook ou qualquer outro, eles têm uma forma de buscar esses arquivos que foram publicados e excluídos depois, né? E isso sim realmente gera multas desagradáveis com pagamentos, indenizações, né? Que você falou aí de 20, 30 mil reais, né? Isso tem sido para nós uma vitória, porque é difícil você administrar o grupo do WhatsApp. Muitas vezes chega para a administradora, mas assim, a maior parte das vezes é o próprio síndico que acaba detectando isso, que acaba tendo que viver com isso. E às vezes o síndico não é morador, mas às vezes ele é morador. Né? Às vezes ele está ali, às vezes ele é o vizinho que você vai encontrar daqui 10 minutos no elevador. Então, as pessoas têm que ter essa atenção de que o grupo do WhatsApp não é lugar de você ficar criando polêmica ou discutindo assuntos que eventualmente são do seu desagrado. Você não gostou de alguma coisa? Procura a pessoa, procura o síndico, conversa com ele. O grupo do WhatsApp não vai resolver nada. Essa é a grande verdade. A pessoa fala assim, mas eu coloquei lá no grupo, eu reclamei. Mas o grupo não é um local ideal. Às vezes só vira uma inflamação, porque você fala e o outro defende, aí o outro te defende, aí vira uma treta generalizada, né? Eu até acho que tinha que ser proibido o grupo de WhatsApp do condomínio. Meu Deus Depois do céu. de acompanhar de fora e não ser de um condomínio, eu falei, nossa, que bafão, melhor tirar esse negócio. Não, porque normalmente ele não gera solução pra nada, ele só gera problema. Porque as pessoas acabam colocando ali coisa, e até assim, que sirva, né, como conselho pra quem tá nos ouvindo, às vezes a pessoa é síndico ou é um condômino mesmo. Se você estiver nervoso, não coloca no WhatsApp nada. Não entra no grupo do condomínio para falar nada. Acalma. Se acalma primeiro. Né? A gente sempre fala isso. Não responde. E o síndico também. Berros, né? E o síndico também. Né? No momento que o síndico recebe aquela mensagem ali no grupo, a pessoa precisa ter cautela na resposta. Então, a gente tem visto que, graças a Deus, e que bom que o Poder Judiciário já tem olhado para esses grupos de WhatsApp de outra forma, visto realmente que trata-se às vezes de uma perseguição. Você vê sempre o mesmo condômino reclamando, falando, inflamando as pessoas, e aí você vai ver numa coletividade de 200 pessoas, tem 5 falando. Todos os dias a mesma coisa. E sempre os mesmos 5. E sempre que um fala, o outro refala, e aí sim vai. E parece uma coisa coletiva. Às vezes é 1 hora de 200 mensagens falando da mesma coisa. E aí, isso reiterado pode gerar esse stalking, essa perseguição, e pode gerar indenizações se realmente afetar a índole do síndico, né? A parte humana da pessoa ali de sofrimento e tudo mais. Né? Exatamente. Às vezes deixa a pessoa transtornada, gera um certo medo, né? Como que eu vou agir como síndico se eu tô me sentindo coagido? Então tem muitas coisas que entram nisso. Exatamente. Né? E aí, às vezes, uma coletividade perde um bom síndico. A pessoa que fala, eu queria muito fazer coisas legais para essa comunidade, mas eu não consigo por conta de, às vezes, 4 pessoas, 5 pessoas, uma meia dúzia, perdem um bom síndico e acabam tendo que ir ali depois, ou tem que pegar um síndico profissional, ou fica uma outra pessoa que às vezes não fariam coisas tão legais quanto aquela pessoa por conta de meia dúzia. Então, é bom que a gente fale sobre isso, e é bom também que as pessoas saibam que a lei, a legislação já tem olhado para isso de outra forma. Que a internet não é terra de ninguém. Mas não deixa de continuar sendo ali uma gestora, né? Uma administração de condomínios, né? Isso, hoje o grupo MC3, porque a gente chama de grupo, né? Que a gente presta vários serviços para condomínios. Estamos integrados ali para oferecer um serviço completo para o condomínio, desde a gestão de condomínios, que é o nosso carro-chefe, né? Que foi
onde iniciamos a nossa trajetória ali em condomínios, e nunca esquecendo dela, porque realmente é o nosso grande foco. E depois, portaria remota, portaria presencial, serviço de facilities, limpeza, zeladoria, jardinagem. Então hoje oferecemos um serviço completo. E com expansão também no prédio ali, né? Novidades ali de expansão no prédio, é isso? Isso mesmo. Agora, para o final do ano, nós estamos reformando, né, a nossa segunda fase, expansão da empresa. A gente vai continuar no mesmo lugar, mas a gente está expandindo a parte física para que a nossa portaria remota ela tenha uma central de monitoramento maior, para que a gente possa atender cada vez melhor esses nossos clientes na parte de monitoramento. Então, brevemente, a gente vai programar uma inauguração, né, dessa segunda fase, trazendo aí uma expansão da portaria remota que vai ficar muito bonito ali na parte de cima do nosso escritório, muito mais espaçoso, com telas maiores, para que a gente possa levar a qualidade da prestação de serviço para os nossos condomínios cada vez melhor. E o legal desse aumento no leque aí de vocês, de serviços que vocês oferecem, é que também é a geração de empregos, né? Sim, hoje nós temos 240 colaboradores dentro da nossa equipe, e realmente é uma demanda diária. A gente até, inclusive, tem pedido, por favor, para as pessoas mandarem currículos, principalmente nessa atividade de zeladoria, limpeza, portaria presencial, porque é uma demanda que a gente sente que falta mão de obra. E então, aqueles que estão nos ouvindo, quiserem, mandem currículos para nós. Nós estamos procurando, graças a Deus, estamos procurando pessoas para trabalhar nessa atividade. Portaria presencial, o cara precisa ter um curso ali? O que é? É o mesmo curso de quem faz vigilante, alguma coisa assim ou não? Leu minha mente. Na verdade, a gente até fala muito sobre isso, nós falamos nesse sábado sobre isso. Hoje, o grupo faz o treinamento e capacitação dessas pessoas, porque são pessoas que não precisam ser vigilantes, mas eles precisam de uma capacitação específica para portaria. E a gente sabe que tem crescido muito as portarias remotas, mas a portaria presencial em alguns tipos de condomínio vão continuar e precisam continuar. A mão de obra humana, ela pode ser substituída em alguns momentos, mas ela é extremamente necessária. Então hoje a gente capacita essas pessoas, não só na portaria, como também na zeladoria e na limpeza. Nossa, que legal. E é interessante porque às vezes você vê pessoas que são dispostas e que você fala, cara, seriam ótimos funcionários nessa área, mas não tem a capacitação. Então, quando não é uma exigência, se vocês já capacitam, aumenta o leque para ter bons profissionais, né? E, inclusive mulher também, né, Marília? Pode ser? Sim, mulheres. A gente tem procurado essa demanda de mulheres nas portarias também. Então, aquele que tiver interesse, nos procure, porque a gente faz realmente essa capacitação, faz o treinamento, faz a integração desses funcionários no posto que eles vão ficar. E a gente tem tido um resultado muito positivo por conta disso, por conta dessa preocupação numa nova implantação ou numa substituição de funcionário, para que ele chegue ali sabendo onde ele vai, o que ele tem que fazer. Então tem todo um treinamento, uma capacitação, não só para iniciar, mas depois os treinamentos contínuos que a gente tem feito com toda a equipe. Isso é bacana. Então pode levar o currículo lá, pode mandar para onde? Manda o currículo para nós, pode ser direto lá na Carlos Artencio, número 88, ou no e-mail vagas@grupomc3.com.br. É importante. Então você que está precisando de uma colocação no mercado de trabalho aí, de repente você consegue uma vaga lá no grupo MC3, pode estar empregado aí junto com a Marília Matos Castanheira. Marília, o que mais de novidades que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? A gente tem aquele que mora em condomínios, não se esqueça que agora em novembro, né, a gente comemora o dia do síndico. Então a gente sabe como é uma atividade muito difícil. Você que mora aí no seu condomínio, não esqueça de parabenizá-lo por favor, pelo trabalho. Às vezes você discutiu com ele ali no grupo. Você que discute o tempo inteiro, que só vê errado lá, né? Vai lá e eu gosto muito das pessoas que reclamam, mas eu acho que elas precisam também ser síndicas um dia. Eu acho importante para a pessoa entender que às vezes
por mais que você queira fazer, você não vai conseguir fazer por N questões. A gente vinha ouvindo muita coisa, né? Eu sempre escuto muito sobre condomínios. E tem sido muito atual a questão dos carros elétricos. E aí a gente tem visto quantos síndicos têm sofrido para adaptar esses condomínios aos carros elétricos. Então, o condômino que gosta de se posicionar, não é nem reclamar, é se posicionar. É importante em algum momento ele assumir ali uns 2 anos como síndico, para ele poder ter mais cabedal para, na hora de falar, olha, realmente aconteceu essa situação e eu não consegui resolver por causa disso, disso e disso. Deus me livre, ainda bem que eu não reclamo com síndicos, porque não é nem reclamar, é só falar. Ainda bem que eu não posiciono, porque deve ser difícil. Gente, eu acho que é difícil, cuidar de pessoas é difícil. Não, mas é o que acontece, né? Geralmente você não tá na posição da pessoa ali, você não sabe como que funciona ali todo o trâmite, né? Então tem que realmente ter um pouquinho de respeito e empatia, né? É diferente da nossa casa. E na nossa casa, a hora que a gente fala, nossa, não aguento mais isso aqui, você vai lá, você compra, você faz, você resolve, você chama alguém para resolver, enfim, qualquer problema que seja. Agora, quando você está num condomínio, você demanda primeiro mão de obra especializada. Depois, você precisa, às vezes, do assunto, você precisa de verba. Às vezes você não tem. Depois você precisa chamar uma assembleia, tudo isso demanda tempo. Então, é importante a pessoa parabenizar, né, o síndico ali pelo momento dele, que ele está como síndico. Agora, no dia 30 de novembro, as pessoas terão essa oportunidade, que a gente comemora o dia do síndico. E se teve uma desavença, leva um mimozinho para ele lá. Por favor, presentes. Não leva nada comestível, não, porque vai que o síndico fica com medo de você. Melhor levar alguma coisa que seja usável e não para comer ou beber. Eu ia ter medo. É nada, né? Mas eu acho que é um momento ali realmente como se fosse uma confraternização mesmo, né? Você parabenizar a pessoa que faz aquele trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho bem, assim, desgastante, grande parte das vezes ele porque o síndico acaba assumindo essa função dificilmente. Hoje a gente tem muitos síndicos que são profissionais, só fazem isso, mas tem maioria que não é. Acaba assumindo ali para ajudar ou para ficar lá auxiliando, né, nas demandas do dia a dia, mas ele tem outras funções também. Então é importante a gente lembrar desse momento, a gente sempre lembra esse momento e tenta de alguma forma trazer um pouco de alegria, trazer às vezes alguma festa, alguma confraternização para os nossos clientes. Nós estamos aí numa programação para que isso aconteça, mas você aí do seu condomínio pode também aproveitar esse momento para parabenizá-lo ali, mesmo que não goste de 100% do que ele faz, né? Porque a gente não tem como agradar todo mundo, mas pelo menos por estar ali naquela função e ter assumido de alguma forma, é obrigatório, alguém tem que assumir. Então, vamos parabenizar só por essa vontade. Por essa vontade voluntária, né? Exato, muitas vezes voluntária. Tem o síndico que ele é escolhido ali, né, no condomínio, e tem o síndico profissional, né? Esses, quando são escolhidos pelo condomínio, no caso ele não integra a equipe de vocês, né? Não. Os síndicos, quando eles são profissionais, eles são terceirizados. Dificilmente eles são parte da administradora. Apesar da gente ter um leque de serviços, existe também esse braço do síndico profissional. Então, o condomínio, não queremos nenhum síndico que more aqui. Já vimos outros síndicos terceirizados e não gostamos. A gente quer que a administradora assuma como síndico. A gente até pode fazer. Mas eu gosto de desmembrar essa função, acho importante desmembrar essa função. Às vezes a gente faz temporariamente, até que o condomínio esteja mais maduro ali para tomar uma decisão sobre qual síndico profissional escolher na cidade, mas eu acho importante ser desmembrado. Então é uma atividade que a gente faz, mas não é a nossa atividade principal e a gente faz temporariamente. Bom, 8h17, um rápido intervalo aqui em 100,9. Continuamos com Marília Matos Castanheira no YouTube Jovem Pan. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. Nova unidade Esmeralda na Rua Topázio, número 55. Procurando variedade para... Eu acho que seria difícil um dia eu falar assim pra mim, você quer ser síndico? Eu falo assim, não vou. Eu deixei... Assim, pra quem tá acostumado, beleza, mas pra quem vai entrar de cara assim, você vê, porque é isso aí, né? Porque você mais ou menos, você vindo aqui explicando pra gente, a gente começa a ter uma noção, né? Mas é muito pior. Do que o síndico faz. Mas pra quem não tem, cara, eu acho que é muito complicado. Sim, pra acalmar o coração dos nossos ouvintes, né? Quem tá aqui com a gente no YouTube,
todo síndico, quando ele assume, mesmo que ele nunca tenha sido síndico na vida, quando ele tem uma assessoria, né, administrativa, efetiva, que sabe o que está fazendo, a função dele fica mais leve. Porque a gente costuma orientar. Olha, Marília, eu não sei o que fazer nessa situação. Falou, então vamos fazer assim. Tem assim, uma assim. consultoria, um acompanhamento com vocês. Aí ele não vai chegar lá, por exemplo, eu assumi aqui como síndico, sozinho. Marília, eu tenho que saber tudo. Não tem como você saber tudo. E também, a gente também não sabe tudo. A gente busca especialização constante, né? A gente vai agora em novembro, vou eu e toda a minha equipe de gerentes e tudo mais, a gente vai fazer um curso de atualização sobre todas as novidades do setor. 2 dias em São Paulo, só falando de condomínios. Então, o síndico não tem como saber. Por isso é importante você ter uma retaguarda ali de uma empresa que você confia. Acho que é o primeiro passo, você confiar na empresa que está ali te dando um suporte administrativo e seguir as nossas orientações. Porque adianta, às vezes, a pessoa falar, não, eu tenho suporte lá, a gente fala uma coisa, ele fala, não vou fazer. Falar, então... Muito obrigada pelo seu conselho, vou fazer o que eu quero. Exato. Quero assim, ai, que bom que você me ajudou, mas eu vou fazer o que eu já queria. Então, e aí pode acontecer desses problemas. E agora, já que você pediu para arranjar uma, eu vou cortar você. Em vez de deixar você falar, já vou começar uma briga. Estamos aqui recebendo Marília Matos Castanheira no Jornal da Pan. Aproveitei já que você queria, que eu vou conversando com você, vou atrapalhar o seu lugar de fala. Ô Marília, a gente estava brincando aqui falando de briga de condomínios, mas nem só de briga vive um condomínio, né? Não. Eu vejo às vezes que tem aquelas áreas de lazer, de festa. Esses dias teve também que o pessoal estão juntos os lá. jogos lá do beach tênis, né? Teve, a gente. Mas o beach tênis da briga. Na verdade, a gente tem visto um crescimento muito grande nos condomínios de momentos de união, assim. É muito grande. A vinda dos food trucks, né, fez com que os condomínios criassem esses momentos ali de confraternização. E isso, assim, começou com os food trucks, as pessoas iam lá, as pessoas se encontravam e tal. Depois eles começaram a criar uma política ali, um hábito de fazer festas temáticas. Então tem muitos condomínios agora que fizeram festa dos Dias das Crianças. Muitos. Eles reúnem ali as pessoas e fazem um dia de descontração para as crianças, alugam brinquedos e tudo mais. Outro crescimento bem grande nas festas, nos condomínios, foram os Halloweens. Né, eu ia perguntar, porque agora tá chegando, né? Sim, tem vários condomínios que vão fazer, daí as crianças vão buscando os doces nas portas das casas, ou, né, às vezes, esses condomínios mais horizontais ali, né, de casas e tudo mais, mas também tem nos verticais. Então, tem crescido muito esse tipo de interação entre condôminos e os condomínios, e alguns já são até, assim, frequentes. Todo ano tem a festa do Dia das Crianças, todo ano tem a festa junina, todo ano tem o Halloween. Então são coisas que a gente tem visto, que tem crescido e tem se mantido durante os anos. E essa questão dos food truck, porque às vezes você não conhece mesmo as pessoas que moram nos outros apartamentos. Todo mundo, gente, com a vida corrida. E aí ali você acaba até fazendo amizade, né? Conhecendo, porque você tá ali sentado, vê outra pessoa, sabe que mora no mesmo prédio, e é onde começa esses relacionamentos, né? E é tão, assim, essa política ali, essa novidade do food truck, eu acredito que tem ali, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, ela começou a ficar tão intensa que a gente vê novos empreendimentos saindo já com espaço food trucks na frente do condomínio, para justamente já ter o lugar para colocar o carrinho do food truck e o lugar ali, as mesinhas para as pessoas sentarem e comerem. Então esse tipo de hábito está se tornando cada vez mais comum, está fazendo com que os empreendimentos já saiam com espaço food truck. Aí evoluiu pro beach tênis, né, Wagner? Lógico. O beach tênis é uma prática muito comum nos condomínios também. Tem crescido muito. Os condomínios que não têm quadras de beach tênis acabaram criando, né, chamando uma assembleia, criando um espaço para colocar essas quadras de beach tênis. E a gente tem visto também os novos empreendimentos saindo, quase que 90% deles com quadras de beach tênis. Porque é um esporte muito fácil de ser jogado, né? Ele é muito democrático. Ainda algumas pessoas falam assim, isso aí é esporte da classe alta. E não é. Qualquer um pode jogar.
Tendo ali, logicamente, né? A isso que eu ia falar, quadra. não é qualquer um também, não. Você tem que ter um condicionamentinho ali, né? Não, você sair não. desinvestado jogando. Diz que diz que é o mais fácil de todos. É tranquilo de se jogar. Ele é democrático. Você nunca jogou, você vai conseguir bater uma bola pra Me lá e pra falaram cá. isso, eu ainda tô na dúvida porque eu não fui tentar, mas... Não, é muito gostoso. Muito É muito fácil. Você gostoso. não pode exagerar no começo, né? Tem que ir devagarzinho. Não, porque você acaba se empolgando, Trava né? o braço, perna, já não anda no outro dia, né? Exatamente. E como é na areia, então depois de umas 4 horas jogando, você vai sentir, viu? Você vai sentir a Vai perna. ficar andando uma semana que nem o Robocop. Exatamente. Mas faz a gente lembrar da praia. A gente tava falando dos condomínios de praia e tudo mais, né? Parece realmente que você tá ali no ambiente de praia. Muito gostoso. A Marília falou de praia, eu pensei aqui agora, pra gente que reclama, o síndico que sofre aqui, imagina o síndico de cidade de praia, gente, como que não é? Eu não sei se tem mais problemas. Será? Ou se tem menos, né? Tem a questão da rotatividade, né? A maioria desses condomínios, eles sofrem com a rotatividade, porque assim, toda semana tem alguém novo ali. Faz Airbnb e tudo mais. Várias pessoas, que também é uma prática que tem vindo pro nosso interior aqui. Por enquanto, não tem tido muitos problemas. Tem os problemas naturais, mas assim, nada a ponto de falar, não vamos mais fazer isso em condomínio nenhum. Tanto é que já tem muitos condomínios saindo com previsão de Airbnb. De já ser pra isso, né? Lançamentos de condomínios já com esse tipo de autorização já na própria venda. Vamos vender esse empreendimento e ele pode fazer uso do Airbnb. Ou qualquer outro aplicativo de locação de curta temporada. Então, esses condomínios de praia, eles têm, né, essa característica, muitos deles já rodam assim, com esse tipo de locação, mas ao mesmo tempo, as pessoas, como elas estão de férias, o estresse é menor, eu acho. Pode ser também, né? É difícil a pessoa de férias ficar brava por qualquer coisa. Isso é fato. Fica. Tem gente que é assim naturalmente, né? A pessoa acordou, tô brava e é isso. Mas a maioria das pessoas tá lá, assim, num clima mais tranquilo. Então, não sei dizer, assim, a gente cuida de alguns condomínios que ficam em litorais e a gente vê, assim, uma alta demanda de manutenção nesse período. Por isso a gente tem que se preocupar muito com a prevenção. Para quando ele for 100% habitado, porque são condomínios que não são 100% habitados durante o ano todo, praticamente, e um período lá ele tá com a lotação máxima, né? Às vezes até mais. Mas se você fizer um preventivo, nessa época de alto fluxo, você tem pequenas manutenções a serem feitas. Agora, se realmente o condomínio não se preocupa com essa prevenção, no final do ano acaba estourando muita coisa. Então, É verdade, porque tem essa questão também de muitas pessoas utilizando, sai um, entra outro, pode gerar essa questão de reparos mesmo, né? Exato. E isso é uma coisa que é bem comum nesses condomínios que ficam no litoral. Então, é uma preocupação para o síndico, e a gente tem síndicos aqui na nossa região que são síndicos de locais no litoral. Legal. Uma preocupação para que eles realmente prestem atenção nessa prevenção anual, não deixem de fazê-la, para que no momento de alta temporada as pessoas consigam utilizar todos os espaços de forma tranquila, principalmente limpeza de caixa de gordura, porque aí o fluxo é muito grande, né? Qualquer tipo de manutenção que precisa ser feita, que ela seja estruturada antes, uma pintura, um reparo numa fachada, coisas que é bom evitar que façam na época que tem muito fluxo de gente. Então, esses detalhezinhos aí que a gente presta mais atenção e cuidado, mas é bem intenso mesmo na alta temporada só. Uma vez nós ficamos sem água porque queimou a bomba do poço que subia água lá, porque era um condomínio diferente, né, de apartamentos, era como se fosse um U assim, né, e embaixo e em cima só, um andar, né? Ou é dois? Não, o térreo e o primeiro andar. E a gente sofreu com isso, com falta de água. Isso é uma coisa muito comum em prédios no litoral, falta de água. Porque como a cidade está muito cheia, acaba faltando água, não entra água no reservatório, a bomba continua girando, não tem água no reservatório, queima a bomba.
Então isso é muito comum. Isso a gente tem sofrido aqui também na nossa região, por o excesso de falta d'água. Essas últimas semanas está difícil, acho que para a região de Marília, né? E a gente tem visto, por exemplo, pressurizador, bomba d'água, elas não estão aguentando. E aí acaba queimando, e aí já não tem água na cidade, aí começa a faltar água. Quando chega a água, já não tem água, porque a bomba não funciona. Então a gente tem visto isso acontecer e acontece bastante no litoral. E quando acontece de ter um vazamento em um condomínio, principalmente de prédios, há um transtorno muito grande também, né? Nossa, é verdade, condomínios de apartamento você fala, né? Prejudica todo mundo ou não? Principalmente quando a pessoa é responsável pelo vazamento, né, ou não está, acontece muito da pessoa não estar, ou ela simplesmente ignora esse tipo de situação. É que tem vazamentos e vazamentos. Tem aquele vazamento que a gente percebe ele, mas você não percebe assim com excesso, assim, começa a pingar. Vai pingando. E aí, aquela dificuldade de você comunicar, às vezes, o vizinho de cima que está vazando, normalmente vem do banheiro, né? Vem do banheiro de cima para o de baixo. E aí o de baixo começa, tá vazando. E aí não é responsabilidade do condomínio. É responsabilidade do morador, do condômino, arrumar o vazamento dele. Porque existe o encanamento geral, que é a responsabilidade do condomínio arrumar, e existe o encanamento individual de cada apartamento. E aí esse individual, cada um é responsável por corrigir o seu. Não é uma coisa que o condomínio paga. Então a gente precisa primeiro convencer o condômino de que não é um vazamento no encanamento geral do prédio. É um vazamento no encanamento particular dele. E depois ele fazer esse conserto. Então, muitas vezes a gente precisa se envolver na tentativa de solucionar. Normalmente é vocês que fazem ou entra numa questão de condômino com condômino mesmo? O correto é condômino com condômino. Mas existem N questões envolvendo isso. Existe a lei de proteção de dados, às vezes o condômino não sabe quem que é o outro, então a gente tem que se envolver, até para avisar. Existem aqueles condôminos que não querem fazer, e aí a gente precisa, de alguma forma, intermediar esse conflito ali entre as duas unidades, e às vezes até o síndico precisa notificar a unidade, dando prazo para ela fazer a correção. Então tem vários pontos, a gente já teve que fazer... Não quer fazer porque não está afetando ele por enquanto ali, né? Não, exato, não está afetando ele, está afetando o de baixo. Mas quanto maior o prejuízo ele está causando no de baixo, mais caro vai ficar para ele. Porque ele vai ter que pagar o dele e o de baixo, né? Exatamente, porque se chegar num ponto que o apartamento de baixo está sendo afetado na parte do móvel ou alguma coisa que tenha na parede, a pessoa de cima, que é a responsável pelo vazamento, precisa arcar com esses prejuízos. Então, tudo isso a gente precisa avisar o condomínio de cima. Então, essas questões de vazamento, quando é assim, aquela enxurrada, não tem nem o que falar. Sim. Né? Porque aí a pessoa corre também para resolver. O problema é quando acontece... Quando acontece vazamentos pequenos e que vão sendo sentidos assim ao longo de meses, às vezes anos, para a pessoa tomar alguma providência. Cara, que bom ter, né, uma administradora. Olha a importância de uma administradora. Você consegue... Porque às vezes... A pessoa não tem muita paciência também para negociar. Às vezes, se você é uma pessoa que não tem muita paciência para resolver conflitos e problemas, você tem alguém que vai fazer esse papel, vai te intermediar para você e vai fazer tudo de uma forma muito mais correta, né? De se fazer. Evita brigas também, né? Evita o transtorno de você brigar, de duas pessoas acabarem brigando, porque tem alguém que pode intermediar. Então, é muito bom ter uma administradora. Porque uma pessoa de fora chegando e falar assim, olha... Tá acontecendo isso, tá vazando lá, tá afetando isso, você vai ter que arcar com todos esses custos aqui. É mais fácil, mais rápido do que eu chegar pra você e falar assim, você tá pingando lá, tá manchando todos os meus móveis, você vai ter que pagar. A pessoa não sabe nem com quem falar, essa que é a verdade. Né? Ele acaba procurando o síndico ou a administradora para tentar achar uma solução. A priori, isso é entre condôminos. O condomínio não precisaria nem se envolver. Mas a gente acaba tendo que se envolver por conta realmente dessa falta ali de... Às vezes de conhecimento do condomínio de cima. Às vezes porque as pessoas não se conhecem também. Então, é muito comum a gente ter que intermediar esse tipo de situação. 8h37, fechando a segunda meia hora do Jornal da Pan, com Marília Matos Castanheira hoje com a gente. E essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Rápido intervalo em 100,9, mas a gente continua mais um pouquinho no YouTube Jovem Pan com a Marília Matos Castanheira. Jornal da Pan. Tem uma cartilha, Marília,
Nunca morei em condomínio. Vou começar a morar no condomínio. Existe uma cartilha ali pra mim? Tem uma cartilha. Ninguém lê, pelo jeito. é que ali ele não vai conseguir contemplar absolutamente tudo, né? Mas assim, o básico do condomínio, a gente costuma compilar numa cartilha quando a gente faz entrega de empreendimentos e tudo mais, que a gente faz muita entrega de empreendimento e aí a gente vê o quanto as pessoas nunca moraram em condomínios, então elas estão migrando para condomínios assim em massa, mas assim, faz uma assembleia de 200 pessoas, 180 nunca moraram em condomínio. Então é uma adaptação muito grande para quem está saindo das casas e indo para os condomínios. Aí por isso a gente acaba criando essas cartilhas individuais para cada empreendimento, para que ele possa ali ter o básico. Mas essa cartilha, né, que você fala, todo condomínio tem, é a convenção e o regulamento interno. É importante a pessoa que vai morar no condomínio, ela ler esses documentos. É muito importante. Porque ali vai ter o que ela pode e o que ela não pode fazer. A gente resume, mas nem tudo está lá, né? Muitas coisas estão na convenção e no regulamento interno e ainda o que não está em convenção e regulamento interno pode estar em ato de assembleia. Então, esses 3 documentos, né, que são as atas das assembleias, convenção e regulamento interno, é um manual realmente que a pessoa precisa ler para entrar naquela coletividade, até para ela saber se tem muita briga, se tem muito rolo, se o condomínio tem alguma dívida, tudo vai estar lá, se tem algum processo, né? Então, todas essas são obrigações que o síndico tem que ter de colocar em assembleia, deliberar o assunto, levar esse assunto para eles. São assuntos extremamente importantes para quem vai comprar algum empreendimento num condomínio. Marília, esses condomínios menos populosos, que tem menos apartamentos, tem menos essas reuniões de assembleia, essas coisas ou não? Tem menos reuniões, mas tem mais briga. Marília, a gente estava falando no YouTube, eu gostaria de trazer aqui pro 100,9 também a questão de saber se existe uma cartilha ali, né? Para quem nunca morou em condomínio, vai começar a morar, quando eu vou entrar, você me dá uma cartilha, ou o síndico me dá uma cartilha. Existe, né, uma cartilha que a gente costuma fazer, principalmente para condomínios em implantação, condomínios novos, o pessoal acabou de comprar e vai mudar. Então, para esse primeiro momento ali, a gente compila todos os assuntos mais importantes, porque a gente já presenciou muitas assembleias de implantação onde 80% dos condôminos que vão morar naquela coletividade nunca moraram em condomínio. Então, para que aquilo também não vire um problema generalizado, a gente acaba compilando tudo numa cartilha de boas-vindas, que a gente chama. Mas a cartilha mesmo do dia a dia dos condomínios, vamos supor que você comprou ali um apartamento e você não conhece aquele condomínio, aquela coletividade. Onde que eu vou achar essas informações, né, nessa cartilha? Você pode procurar a convenção do condomínio, o regulamento interno do condomínio e as atas das assembleias. Esses 3 documentos, eles são extremamente importantes para você que vai morar num novo empreendimento. Você precisa saber o que consta ali antes da sua mudança, porque grande parte dos assuntos ali, de alguma forma, já foram debatidos em assembleia, os mais importantes, e outros estão no regulamento interno, na convenção. Então, o que eu vou achar em cada um? A convenção do condomínio, eu acho todas a certidão de nascimento do condomínio, o tamanho do empreendimento, a quantidade de unidades, qual o tamanho das unidades, como funciona uma assembleia, quantos anos o síndico é eleito, todos esses pontos burocráticos do condomínio especificamente. O regulamento interno, onde tem todas as regras do dia a dia, então lixo, como que eu vou usar salão de festas, como que eu vou fazer reserva dos espaços, piscina, que se eu posso levar visitantes, se eu não posso, se eu posso alugar pelo Airbnb ou se eu não posso. Então, ali constam essas regras, né, o regulamento interno. E as atas das assembleias são as deliberações que ocorreram durante todo o período do condomínio, porque todo ano tem uma assembleia. Obrigatoriamente uma ordinária precisa acontecer, onde foi eleito síndico, onde tem qual é o valor da taxa condominial, se tem algum processo condomínio, o síndico é obrigado a colocar isso em assembleia, se tem alguma dívida que o condomínio tem, também constam nas atas das assembleias. Então é importante você que vai morar no condomínio, vai mudar para um apartamento que já existe, né, olhar esses 3 documentos para que você saiba o histórico do condomínio que você está entrando. Tem muita gente saindo de condomínios, saindo de casas, indo para condomínios que já existem, até pelo tamanho. Esses condomínios mais antigos, eles são maiores, né, do que os empreendimentos novos. Então,
esse condomínio, ele tem um histórico, uma vivência. E ele está ali todo relatado nessas atas das assembleias, nesses dois documentos que eu falei para vocês. É importante a pessoa ter esse cuidado de ler esses documentos. Pode acontecer, então, eu comprei um apartamento num condomínio e o antigo dono não ter pago o valor do como é que fala? Da taxa condominial? Da taxa condominial? Pode. E aí entra o grande problema. A pessoa que comprou o apartamento, ela é responsável pelo pagamento dessas taxas, mesmo que seja do outro proprietário, tá? Porque a dívida da taxa condominial, ela acompanha o imóvel e não a pessoa. Então, essa dívida, ela vai seguir com o apartamento. Então, se você vai comprar um apartamento, você precisa ter uma certidão negativa da administradora, onde consta que não há nenhum tipo de débito. Porque a pessoa olha água, a pessoa olha energia, mas ela não olha a taxa condominial. Isso. Aí depois ele vai lá no escritório, bravo, eu quero que tire aqui esse débito que ele não é meu. Aí até a gente explicar para a pessoa que esse débito realmente não é dela nem do outro, é do imóvel. O imóvel qual ele acabou de assumir como proprietário. Então, ou ele acerta com o antigo proprietário, ou ele acerta com o condomínio. De alguma forma, essa dívida precisa ser paga. Então fica aí a consultoria, ó, de graça, você não pagou nada e acabou de receber uma consultoria da Marília Matos. Quando você for comprar um apartamento, um condomínio, uma casa, qualquer coisa que for em condomínio, analisa isso primeiro, né? Não só... Urgente, né? Isso é uma orientação. Da luz, inclusive. É uma orientação que precisa partir do corretor, mas às vezes não parte e aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Ou às vezes você compra direto com o proprietário mesmo, né? Você não passou pelo corretor, né? Também pode acontecer, e acontece com frequência. E aí essa pessoa fala, não vou... Outra coisa que é muito comum é a dívida do condomínio. Vamos supor que o condomínio tem uma conta de água, de um vazamento de 100 mil reais. Essa dívida do condomínio, ela também vai ser rateada entre os condôminos. E aí, se você acabou de comprar um apartamento e existe essa dívida, você vai acabar tendo que pagar. Né? Então, é importante a pessoa realmente entender que, eu vou comprar meio apartamento. Então, vamos conhecer o histórico. Pede essas documentações, o síndico, conversa com o síndico do seu apartamento onde você pretende comprar. Fala, quem que é o síndico aqui? Só para eu entender qual que é o histórico. Para que você possa comprar e não sofrer problemas. Nenhuma surpresa, futuros. né? Exato. Caramba, são dicas realmente coisas, importantes, né, essa daí, viu? E ela é bem comum das pessoas caírem nessa... Às vezes por desconhecimento. Ninguém me falou. Mas aí a culpa não é minha. Agora chora, né? Tem uma musiquinha que fala, agora chora. É bem triste isso, cara, porque você, junto com a alegria de ter um imóvel, vira um pesadelo, né? Porque aí, você imagina, no mesmo imóvel vem conta de condomínio, de água, de luz, do prédio e de tanta coisa. Você fala, caramba, não tava E por isso que a gente vê que quando a gente traz essa informação para mídias, as pessoas falam assim, nossa, por que você vai lá? Porque toda vez que a gente vem, se expõe, a gente acaba, às vezes, né, levando... as pedradas, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você passa essa informação para a pessoa, o nosso dia a dia fica mais leve. Porque aí uma grande comunidade sabe das suas obrigações, suas responsabilidades, seus direitos. Então, a gente precisa passar realmente. O conhecimento, ele tem que ser passado. Por isso que a gente faz questão de estar aqui. Espertalhões, né? Que querem levar vantagem. Sim, claro. A gente já viu golpes aqui em Marília mesmo, de uma pessoa que vendeu um apartamento para duas pessoas diferentes. Olha aí. Meu Deus. E aí isso chegou onde? Lá no escritório. Eu comprei, eu quero minha autorização de entrada. A pessoa, eu comprei, eu quero minha autorização de entrada. E agora, quem que a gente vai deixar entrar? Então, isso acaba desaguando lá no escritório. Caramba. Nossa. A pessoa... Nossa... É meio estranho a gente acreditar, né, que acontecem umas coisas dessas em Marília, de uma pessoa comum. Realmente, eu tenho um apartamento, mas eu vendi para duas pessoas. É muito doido isso, cara. Pois é. E você não pode contar o desfecho? Se ficou com ninguém, no caso, vamos voltar lá para a pessoa que vendeu. A pessoa que vendeu não teve nenhuma punição. Fiquei curiosa. Não, sim, mas isso aí foi um processo crime. Demora, né? Sim, estelionato. Estelionato. E aí...
teve um desfecho lá entre eles, mas eu confesso pra você que eu não acompanhei até o final. Nossa, mas é triste, né? Aí mais uma tristeza, né? Você compra um negócio e lá tem outra pessoa junto. Que dó. Pois é, e aí deságua na gente, deságua no porteiro. Que não tem nada a ver com a história. Né? Imagina, por isso que a gente tem que fazer esses treinamentos mesmo individualizados, porque o porteiro fica totalmente sem saber o que fazer. E agora? Pra quem que eu... Primeiro vai pra nós. Eu já vi caso do cara chegar com a mudança e tem outro morando na casa. Agora, já vi também. Pra dois assim eu não tinha visto, não. E aconteceu mais de uma vez. Porque como a pessoa estava fazendo esse tipo de golpe, ele fez em alguns apartamentos. Nossa, cara. Mas deu um rolo isso violento. Não, imagina, né? Imagina também a decepção, né? O cara tá chegando com a mudança, vamos mudar. Já tem gente dentro da casa. Não, então às vezes a pessoa passa lá na frente do escritório e vê o carro da polícia. Não é culpa nossa, viu, gente? Pronto, agora a gente acaba tendo que administrar ali um problema muito grave, né, gravíssimo. Sim. E deságua dentro da administradora, no momento que a pessoa vai lá pegar uma autorização de entrada. Nossa, cara. Não, imagina, aí você tá lá, chega uma pessoa, quer autorização, aí você dá 20 minutos, chega outra, quer uma autorização, mas no mesmo lugar... Pera, você tem que ligar pro outro, volta aqui que tem alguma coisa errada. Por isso que a gente cria meios, e às vezes sobra pra gente assim, nossa, como vocês são rígidos e burocráticos. Nossa, que chatice entrar no condomínio, já ouvi isso. Aí uma vez a pessoa me conheceu e tal, aí ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu contei, né? Falei, tem uma administradora de condomínio, tá? Ai, no meu condomínio, começa a contar, no meu condomínio aconteceu isso. Como que chama a sua administradora? É a sua, né? Aí eu falei, não vou nem falar pra você que eu vou me esconder. Mas assim, por quê? Porque a gente gera realmente, não é um problema, mas a gente busca algumas burocracias pra gente identificar se aquela venda realmente é uma venda real. Então a gente precisa do contrato de compra e venda com as firmas reconhecidas, com registro no cartório, para que a gente possa liberar uma entrada. Fala, nossa, mas que chatice, eu tô falando pra você que eu vendi. Então, só que justamente a gente já passou por situações que a pessoa falou que vendeu pra 2, e aí depois a gente fica com um problema. E aí o síndico cobra da gente, fala, vocês não viram isso? Nossa. Né? Então, tudo isso faz com que a gente crie ali regras e burocracias para que a gente possa estar no mínimo seguro ali para emitir uma autorização de entrada. Não é só um documento. Cara, eu tenho uma amiga que ela tinha uma casa e a casa dela tava vazia e aí ela foi alugar, exatamente o que o Wagner falou, a pessoa que foi lá arrumar a casa para mudar, ela não chegou com caminhão de mudança, mas ela foi lá para ver, fazer os reparos, ver o que ela queria mexer para poder mudar. Tinha gente morando na casa. E assim, sem avisar, a proprietária não sabia, e aí a casa tava com gente dentro, e aí pior, ela descobriu que tinha uma pessoa alugando a casa dela para mais 2 pessoas, ou seja, tinha uma morando, que essa pessoa que tinha se passado por locadora alugou, e ainda tava alugando para mais 2, e ela mesma tinha alugado para 1, ou seja, 4 pessoas iam morar na mesma casa. Foi uma treta gigantesca. Sobra pra quem? Gente, porque nesse caso era uma casa em bairro normal, sim, né? Mas sendo uma administradora, olha. Se é num condomínio, você acaba, né, desaguando lá e a gente acaba tendo que, de alguma forma, resolver, enfim, tentar intermediar uma situação bem séria e grave, que na verdade é um caso de polícia e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho. Tem vantagens também, né, Marília, morar em condomínio? Que não, tem inúmeras vantagens morar em condomínio. Segurança. Sim, a gente vê que é uma tendência porque realmente as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. E na verdade essa situação aí que a gente comentou, você falou, foi numa casa da sua amiga que não é num condomínio. Então isso pode acontecer em qualquer lugar. A questão é que a partir do momento que a gente cria alguns tipos de regras para a entrada, é justamente para evitar que isso aconteça. Sim. Por isso que as pessoas buscam os condomínios, por conta exatamente da segurança, que às vezes a segurança, não só de invasões, mas também documental, né? A segurança da pessoa saber que tem alguém analisando quem está entrando. Claro que não 100%, mas a gente tenta, dentro do possível, identificar todo mundo de forma clara. E então tem a segurança, tem a questão da divisão de áreas comuns que são cada vez maiores e melhores, né? A gente vê condomínios em formato de clube mesmo, que você consegue fazer absolutamente tudo dentro do condomínio. E você divide essa despesa, que se você tem isso dentro de uma casa ou numa chácara, o custo é infinitamente maior, porque você tem que arcar com todas as manutenções sozinhos. A partir do momento que você está no condomínio, você tem ali várias áreas comuns, várias áreas prontas para se usar e divide essa despesa com muitas pessoas. Então,
a gente vê que as vantagens são tão grandes que superam todos os problemas ali nos condomínios. E assim, a educação condominial, acho que ela precisa vir realmente das crianças. A gente tem pensado muito nisso, em quanto a gente pode educar uma criança a morar dentro de um condomínio. Porque existem vários pontos. Eu, por exemplo, moro em condomínio desde pequena, sei lá, tinha 10, 12 anos. Muitas coisas eu fui aprender adulta. Mas a gente vê, por exemplo, acidentes em elevadores, porque a criança não tem instrução do que fazer. Acha que, posso apertar todos os botões, eu posso abrir, se travar, e é muito perigoso, é um meio de locomoção. Então, precisa também dessa educação ali, do que fazer para que você realmente esteja num lugar seguro. Mas essa segurança vem também do morador. Ele tem que estar habilitado e pronto para morar naquele lugar. Eu acho máximo até questão de carro, aconteceu com um amigo meu. Se meu carro está em frente à minha casa e alguém bateu, mesmo que às vezes até tenha câmera, até você puxar, buscar, é um transtorno. Se acontece alguma coisa com o carro dentro do condomínio, tem as câmeras, então você já consegue identificar mais fácil o que aconteceu. É até mais difícil acontecer, na verdade, né? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que de todas as formas acaba trazendo uma grande segurança, né, para quem escolhe morar dentro de um condomínio e ter essa vida ali, porque você sabe que tá tudo certo, tem alguém que está ali na portaria 24 horas, tem a portaria também que tá te protegendo. Eu acho que é bem bacana mesmo. A gente estava falando das partes das brincadeiras, mas é mais vantagem mesmo, né, do que... Não, tanto é que todo mundo hoje acaba buscando empreendimentos ou para investir ou para morar, que são dentro de condomínios. A gente vê essa crescente aí. A gente falava muito de 40%, 30% da população. Hoje é mais de 50%, com certeza, mora ou vai em algum ambiente que é condominial, que seja comercial, por exemplo. A gente tem visto também o crescimento desses comerciais, que são em condomínios. Então, é uma tendência que não volta mais. Só vai. Só vai para frente. Só cresce, né? Hoje tem mais ou menos uma estatística aqui em Marília de quantas pessoas já moram em condomínios ou não? A gente fala em mais de 50%. Mais de 50%. Mora em condomínios ou trabalha em condomínios. E a tendência é que isso acabe aumentando. Quando a gente fala em morar, né, tem também o condomínio empresarial, né? Sim, tem pessoas, por exemplo, que às vezes moram em casa, mas tem uma sala num condomínio comercial que presta um serviço, né, ali. Então, tem crescido e a gente tem visto esses novos empreendimentos saindo também com empreendimentos comerciais. Então, a tendência é realmente que as pessoas acabem tendo mais contato, cada vez mais, com condomínios. Às vezes, eu não moro, mas a minha mãe mora. E aí eu tenho que ir lá todo dia. E aí eu tenho que seguir as regras do condomínio. Sim. Porque eu estou ali dentro daquela coletividade. Bom, 9 horas em ponto em Marília, recebendo Marília Matos Castanheira, hoje com a gente aqui no Jornal da PAN. A gente precisa encerrar em 100,9. Obrigado, Marília, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço aos ouvintes e conto com vocês aí que estão nos ouvindo para nossa audiência de sábado no Vida em Condomínios. É isso, a gente precisa encerrar em 100,9 a edição 4.726 do Jornal da PAN, mas vamos continuar ao vivo mais um pouco no YouTube Jovem Pan Marília. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Nossa, eu gosto de falar de condomínio, acho tão legal. Não sei se é porque a Marília fala do jeito legal, mas eu fico... Estamos no YouTube? Estamos no YouTube. Mas eu fico super, nossa, que legal, que gostoso. A minha experiência com condomínio, morando em condomínio, foi muito ruim. Foi péssima. Também Sério? Não vou citar o nome, faz muitos anos. E aí agora que eu voltei a ter essa vida em condomínio, eu acho legal. Eu falo, cara, parece que é... Ela era rebelde, né? Eu tô aqui pensando, qual foi a experiência ruim dela? Tive várias. Tanto que o meu pai tem trauma até hoje falou pra ele, tem que ir lá no apartamento, sei que no condomínio, ele fala, eu não vou não, porque aquelas portarias tudo me irrita, porque eles não sei o quê. Mas o que aconteceu? Era tudo muito burocrático, mas não burocrático num padrão comum, era burocrático absurdo, tipo, qualquer coisa... tinha que ficar pedindo, ligando, avisando, e aí eles não facilitavam, e às vezes o jeito de falar não era legal. Por exemplo, essa experiência que eu tenho hoje, eu acho muito bacana o jeito que eles lidam, a simpatia, o jeito. Eu acho que se for pra você ter uma portaria remota, então que seja remota, né? Não ter pessoas ali que parece que é portaria remota. E parece robô, né? Na época que eu morei em um certo condomínio, num apartamento, era assim. Hoje eu tenho pessoas que moram no mesmo prédio e falam que não, que mudou bastante gente, que hoje é mais acessível. Mas eu achava muito traumático. Eu falava, eu não quero mais morar, peguei ranço, nunca mais eu moro
apartamento na vida. Agora eu voltei a visitar e eu gosto. Eu falo, nossa, é legal, né? Não tem problema. Ou pelo menos eu que não tenho. Na verdade, mudou muito o formato de administração de condomínios. Eu acho que é isso também. Isso eu tô falando de coisa 10 anos atrás. Isso. Assim, em fevereiro a empresa vai completar 15 anos agora. E aí a gente vê que como mudou, né, o formato, como a gente fazia há 15 anos atrás, a gestão do condomínio e hoje. Hoje a gente fala da experiência e a gente se preocupa com a experiência do condômino, não só no condomínio que ele está, mas em qualquer outro que ele for visitar. Por isso que quando a gente integra como grupo vários serviços, você consegue oferecer uma experiência melhor, porque tudo está integrado na política da empresa. E a nossa política é entender, quando a construtora entrega o empreendimento, a gente se preocupa, o que vocês venderam para o condômino? Qual a experiência vocês querem entregar para esse condômino? O que ele vê ali como o sonho dele, né? O que ele espera receber ali como sonho dele. Então a gente está integrado com a política da construtora de, olha, a gente vendeu isso há 4 anos atrás, então é isso que é o que a pessoa espera. Dentro do que a pessoa espera, a gente tenta melhorar essa experiência. E aí a gente, trabalhando com portaria, a gente trabalha há 4 anos com portaria. A gente vê que o funcionário tem que estar integrado também nessa experiência. O que a gente vai vender? Porque eu já participei de entregas de condomínios que a venda era, isso aqui tem que ser um resort, isso aqui tem que ser um clube, como se ele estivesse entrando num hotel, por exemplo. Então não dá para você entrar num hotel e ser recebido por um porteiro que mal fala bom dia. Então essa é a experiência que a pessoa quer. É diferente de um outro empreendimento onde, aqui a pessoa não vai ter contato com o porteiro vai ficar fechado, a guarita é fechada, ele não vai nem ver quem é. É só se precisar de alguma coisa muito assim, né? Por quê? Porque eles querem preservar a segurança no sentido de não ter acesso ao porteiro, porque a portaria, assim, então é diferente. Você acha um padrão de funcionário, um funcionário mais expansivo, mais extrovertido, mais com cara de recepção de hotel, e o outro que é mais questão de segurança, mais protocolo. Nossa, que legal. Então, tudo isso tem que estar alinhado com o condomínio que... Cara, não é só morar, só mudar, só vender um apartamento, né? Tem todo um processo. E aí a gente está muito integrado com a construtora nesse sentido. Vocês precisam pensar no pós, porque o pós afeta diretamente a experiência que a pessoa vai ter, vai afetar diretamente se ele gosta da construtora ou não, se ele vai comprar um empreendimento novo ou não dessa construtora, porque tudo hoje está ligado com experiência. Então, por isso a gente tem que se preocupar com o pós. E o pós fatalmente está ligado com quem vai cuidar. Por isso que a gente se preocupa muito em treinar essa equipe e integrar ela com os nossos processos e burocracias, de forma que o condômino sinta que existe, sim, um pouco de burocracia, mas que não é uma coisa engessada a ponto de eu não conseguir usar um espaço, porque eu não posso fazer uma reserva. Então, tudo isso tem que estar alinhado para que seja legal. Que legal, gostei. E depois que a gente sair do YouTube, eu conto pra você qual que era o prédio. É isso, a gente termina aqui também, né, no YouTube, a nossa edição de hoje com Marília Matos Castanheira. E quem gostou do assunto e quer continuar sabendo mais, vai lá no YouTube ver os programas que já foram ao ar. E acompanha também aos sábados. Acompanha aos sábados, Marília Matos Castanheira trazendo vida em condomínio. Obrigado, Marília. Obrigada a todos, até a próxima. É isso, a gente finaliza por aqui também a nossa transmissão.